Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um pós-jogo de Palmeiras sem padrão, sem esquema, 2, Botafogo do Rio de Janeiro, 1, com um jogador a menos, um tempo inteiro. Vamos lá, como placar, como resultado, ótimo resultado para o Palmeiras, até porque o Palmeiras volta à liderança do Campeonato Brasileiro com o São Paulo, que perdeu do Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, sendo que final de semana agora, sábado à noite, se eu não me engano, 8h30 da noite, São Paulo e Palmeiras Morumbi. Sim, valendo a liderança. Isso eu não vou falar agora do Palmeiras, que para mim vai entrar cagado em campo, cagado não jogadores. O esquema que não existe no Palmeiras, vai jogar na defesa o tempo todo e vai ter os idiotas de plantão que vão falar para mim. Eu vou falar do jogo, desse jogo. O Palmeiras, até eu fazer o gol, aos 7, 8 minutos do primeiro tempo, só deu Botafogo. O Botafogo perdeu 2 gols pelo menos feitos. Com 2 minutos, eu vi 2 minutos e 3 segundos, 2 minutos e 20 segundos, eu não me lembro exatamente. O Botafogo faz uma jogada na esquerda, em cima do Giai, que não era só o Giai, estava todo o time perdido. Nossa casa, nossa torcida, blá, 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 blá. O Botafogo dominando o jogo. 2 gols perdidos. Partiu para cima. A gente totalmente perdido, sem absolutamente nenhuma direção em campo. Num contra-ataque, a bola chega no pé do Flaco. Eu estou começando a me convencer que o Flaco é um grande jogador. Não é craque. Mas o que eu estou vendo, quando ele não quer decidir sozinho os jogos... Porque antes eu falava que ele só era o centroavante dos gols de jogos pequenos. Eu estou mudando em relação a isso, porque ele cresceu muito. O Flaco recebe, se eu não me engano, do Arias, ele leva para a esquerda e ele olha, ele não cruza. Ele dá um passe maravilhoso para dentro da área, rasteira. O Andréas vem, bate chapado, a bola bate acho que no calcanhar do Alan, e a bola desvia e entra no gol. O gol não foi dado para mim, tinha que ser dado para o Andréas, mas tudo bem, foi dado para o Alan. O Palmeiras faz 1-0. A partir daí o Palmeiras começa a se acertar em campo. Eu vou falando por partes para vocês entenderem. Num jogo grande, o Botafogo não tem qualidade hoje no ataque, essa que é a verdade. Agora, se é um jogo grande, você pega um Flamengo, um Cruzeiro que tem jogadores de qualidade e já mete 1 ou 2 gols no começo do jogo, esse seria... sim. Calma-se que vai chegar esses jogos. Se o Palmeiras entra sem... Não tem padrão, não tem esquema de jogo. O Palmeiras depende totalmente das suas individualidades. É só você ver o primeiro gol. Arias, Flaco, Andréas Pereira, que também jogou uma enormidade. O Arias, para mim, é o melhor jogador. Ai, que coisa, Abel Ferreira. O Arias foi o melhor em campo. Por que você acha, Abel Ferreira, que ele foi o melhor em campo? Você deixou ele um pouco mais livre ou ele tinha que voltar para jogar de zagueiro? Não é assim que você faz, Abel Ferreira? É só pensar um pouco, né? Bom, o Palmeiras começa a dominar o jogo com 1-0, porque o Botafogo se lança. O Botafogo é um time com todos os problemas que tem, lixo, um bandido que comanda o Botafogo, bandido, um picareta chamado John Textor, e o Botafogo joga bola. O Botafogo tem muito, é impressionante, o Botafogo tem muito mais esquema de jogo, padrão de jogo do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras começou a dominar o Botafogo. O Botafogo não abriu mão de nenhum momento. O Palmeiras começou a jogar, não tinha ultrapassar, porque o Giai é morto. Morto, quando eu digo, ele deixa tudo em campo. Ele é inativo, ele não cria, não faz nada. Mas tá tudo bem, vamos continuar a falar. O Palmeiras continuou em cima, não criou absurdos de chances, mas dominou o jogo. Até que numa bola, John Arias, que foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, ele arranca em direção, ele estava na ala esquerda, entre meia e ala esquerda, e quando ele dá o passe para frente, o jogador do Botafogo dá o rapa nele, era expulsão. Eu só tenho dúvidas, eu tenho uma dúvida, depois eu vou comentar com vocês.
Bom, quando... eu só não me lembro se a jogada que começou foi falta do Giai. Não sei se foi na expulsão, não me lembro agora, ou se foi no segundo gol do Palmeiras. Por quê? Porque o Arias faz uma falta que se fosse dentro... E o juiz não deu. Foi falta. Vamos ser claros, vamos ser honestos. Agora, se é dentro da área, o VAR ia chamar para dar pênalti. O Palmeiras, a partir daí, segundo começa, já era o final do primeiro tempo, começa o segundo tempo, continua jogando e agora com um a menos, e com o Arias faz 2-0. Bela jogada do Arias, uma jogada de personalidade, e que você já percebeu que ele tem as duas pernas, porque ele bate muito forte de esquerda. Mereceu esse gol para calar a boca dessa torcidinha de merda, essa torcidinha lixo, esses idiotas de plantão, né? Que é parte da torcida do Palmeiras, porque já tinha gente criticando. Eu falei, o Arias está errado, o Arias está na posição errada. Quem me acompanha sabe. E não quer dizer que já acertou, porque amanhã o Abel contra o São Paulo vai por ele de zagueiro. Não esqueçam. Com a altura dele, ele é capaz de ser o terceiro zagueiro. Do Abel, eu não duvido nada. Só que aí veio o esperado. Palmeiras com um a mais. Perdeu. Eu não vou pôr totalmente a responsabilidade no Abel, porque até o 1-0, que foi 8 minutos, o Botafogo foi 200 milhões de vezes melhor que o Palmeiras. Depois o Palmeiras começou a se colocar em campo. Só que depois o Botafogo se lançou, mais ainda, com 10. E aí eu sim responsabilizo o Abel Ferreira por um lado. O lado de o Palmeiras ter perdido vários gols, Maurício, Larson, não é responsabilidade do Abel. Ou tá faltando treino de finalização, porque não é possível tanto gol perdido. Só que tem o segundo lado. A zaga do Palmeiras não é a zaga, desculpa. O sistema inteiro defensivo do Palmeiras não é treinado. É aquilo que eu falei contra o Mirassol. Buracos, isso e aquilo. Tanto que com 10 o Danilo, o nosso Danilo, que eu não entendi até hoje como não foram buscar esse cara, e vem a imprensinha, youtuberzinhos, mídias sociais de merda. Óbvio que tem suas exceções, que eu sempre falei 5, 6, 7, na minha opinião, pra mim, que eu confio. Ele faz fila. Aí cai jogador dentro da área do Palmeiras. 3 jogadores em cima dele, ele ainda vai lá e faz o gol. Só que não foi isso só. O Botafogo se lançou. O Marlon Freitas, o Andréas, você mata os caras, Abel Ferreira. Você destrói um jogador. Porque eles chegam, esses caras devem perder, eu não tenho ideia, 3, 4 quilos por jogo. Porque é impressionante não ter. Você tem o Luiz Pacheco no banco e não põe o cara. E fala da base. Vai pra puta que te pariu, rapaz. Aí, vamos continuar. Coloca o Vitor Roque. Só que tem que colocar um pouco o Vitor Roque. Porque você extrai, você destrói o jogador. O que é destruir? Você põe um jogador, o teu esquema de jogo faz mal para jogadores. Achei a palavra. O teu esquema de jogo faz mal para os jogadores. O Marlon Freitas e o Andréas não são primeiro volante. O Marlon Freitas não é jogador de marcar. Então eu não quero ouvir algum idiota de plantão falar que o Marlon Freitas tinha que ter marcado. Óbvio, ele tinha que ter marcado dentro de um universo. Ele não é um cão de guarda. Que hoje você tem o Luiz Pacheco e você não põe. Não, mas ele é menino. Então o que você fala da base? Você só fala, você engana as pessoas. Muito blá, 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 blá. E aí, vamos lá, vamos continuar. Você tem esses dois que você extrai, você destrói. Esses jogadores devem sair extenuados de cada... Mas é isso que eu quero. Parabéns. Você é inteligente pra caralho. Aí você põe o Vitor Roque, que toma porrada, toma porrada, toma porrada. Aí tá machucado e você vem nas merdas das tuas entrevistas.
Olha, as contusões, a gente tem... Lógico que você tem que contar com contusão. Porque o teu esquema de jogo quebra os jogadores, mata os jogadores. Então, você que fala, eu sou europeu, que na Europa, que blá blá blá. Você viu algum jogo da Champions? Eu imagino que você deve ter visto, ou é só blá blá blá, mais ainda. É só você olhar como os jogadores de ataque, eles se marcam. Mas é só você olhar. Eu vi ontem vários jogos. Para quem viu Barcelona ontem, que eu não sou fã mais do Barcelona. Eu sou hoje muito mais real por questões sociopolíticas, vou chamar assim, mas tudo bem. E aí, você olha o Liverpool, eu nunca vi o centroavante. Toda a bola é no centroavante dele. Eu nunca vi isso. O centroavante não respira. O Vitor Roque não respira. O Vitor Roque tinha que fazer 1, 2, 3 jogadas, respirar, para ter força para outra jogada. Não. Bola no Vitor Roque, bola no Estevão, bola no Hendrick, bola isso, bola... Você tá louco? Aí é óbvio que você tem que fazer as substituições. Aí eu extraio o máximo dos meus jogadores, aí eu ponho, eu troco. Como se você tivesse banco. Um ou outro, óbvio que você tem. Só me faltava, depois de 1 bilhão e 200 milhões, você não ter um banco nota 5. Não porque tem... O Evangelista é um puta jogador. Só que em compensação, você tem Sousa, você tem Martínez, você tem Jefté, que abaixa a média de qualquer um. Faz sentido? Aí... Para finalizar, o Botafogo faz 2-1. Se abre, o Palmeiras vai perdendo o gol, só que o Botafogo se lança. Com 10 jogadores, o Botafogo criou possibilidades do gol. Porque nós temos um técnico hoje inteligentíssimo e os idiotas de plantão, mas podem me criticar. Ou idiotas de plantão, quando vocês escrevem alguma coisa para mim, vocês podem escrever, devem, porque eu não quero receber elogios. Podem ser críticas construtivas, eu sei meio que filtrar, eu faço a triagem do que é construtivo e do que é um idiota falando. Como o outro falou, olha, você está falando do Abel Ferreira, só que você não deu nomes. Eu respondi para ele, amigo, se você tivesse visto os meus vídeos, eu dei, não 3, eu dei 5 nomes que, na minha opinião, eu iria atrás para pôr no lugar do Abel. Porque o Palmeiras não tem padrão. Vocês, idiotas de plantão, que acham que o Palmeiras fez um ótimo jogo, eu não vejo isso. Teve um ótimo resultado. Só que com um time, quando precisar ganhar, que aí afunila, e você tem times grandes, o Palmeiras abre o bico. Mas não abre o bico hoje, eu percebo que não são jogadores. Eu percebo que não tem padrão. Eu percebo que não tem esquema. E aí depois vai falar, não, aí vem os outros idiotas de plantão. Cara, parece que você nunca comemorou tanto, você nunca comemorou tanto título como agora. Agora quando? De 3 anos pra cá. O que eu comemorei de 3 anos pra cá? 2 paulistas e um brasileiro ganho pelo Hendrick. Hendrick me deu gosto de ver. É isso que você está falando? Ah, entendi. Desculpa, eu me retrato. O Abel ganhou 11 títulos com o Palmeiras, ele vai ficar a vida toda no Palmeiras, vitalício, não precisa ganhar mais nada. Isso é o pensamento de gente que tem pensamentos pequenos, pensa pequeno. Torcida do Palmeiras, mesmo essa torcidinha de merda, de bosta, que é a parte da torcida do Palmeiras, usem a cabeça um pouco, por favor. Vocês dizem que o Palmeiras é o time mais organizado da face da terra. Eu vi. Inclusive tem uma crítica. Não sou eu em relação ao Paulinho, que agora perceberam, e eu estou falando isso há meses. Eu vou falar, calma, a gente já vai falar do Paulinho. E aí, vocês falam que eu critico, tal. Eu gostaria que vocês pensassem só o seguinte. O que Paulo Nobre deixou, olha o que restou. Vê se faz sentido. O que o Palmeiras tem hoje, dizem, vocês que dizem que o Palmeiras é o time mais bem estruturado do mundo, blá, 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 blá. Vocês acham que esse é o futebol
que um clube desse nível que vocês estão fazendo é para se apresentar? É isso que o Palmeiras tem que ser campeão. Eu não vou falar de tudo todos os anos, mas não fazer as vergonhas que fez nos últimos 3 anos, principalmente ano passado. Abre o bico pelo seu treinador, pelo esquema que não existe, pelo padrão que não existe. Mas vocês devem ter aplaudido a final da Libertadores, que não era nada menos que a obrigação com o investimento que o Palmeiras tem, pela folha de pagamento que o Palmeiras... Nunca não dá um chute num final de Libertadores no gol. Nunca um time fez isso. Falam dos recordes. Esse é um recorde negativo. Vamos falar do Paulinho rápido. Então, eu acho que foi um jogo ok, sem padrão. Continua não mudou nada para mim. E quando tinha um a mais, um tempo inteiro, não resolveu o jogo e sofreu depois. Ou se eu vi algum jogo diferente. Por favor, me fale, porque eu não vejo. E outra coisa, o bacaninha que falou, me pediu nomes, eu não vou ficar te dando nomes toda hora, porque eu já dei. Você tem que, se você quiser acompanhar o canal, acompanhe, e aí você fala, não, Ronaldo, é verdade. Você deu os nomes. Talvez você não concorde com os nomes, tá tudo ok. Mas eu não destruo. Quando eu falo alguma coisa negativa, eu tento construir depois. Legal? Queria só falar uma coisa para vocês. Quero falar do Paulinho. Saiu uma matéria, eu não sei onde foi, tá a foto do Casagrande. Caíram no golpe. Tá assim. Deixa eu ver. Eu não sei aonde, sinceramente, foi isso. A acusação gravíssima sobre o Palmeiras, no caso Paulinho. A contratação de Paulinho pela Sociedade Esportiva Palmeiras virou alvo de duras críticas. Após o alto investimento imobiliário e milionário, o jogador praticamente não entrou em campo, levantando o questionamento sobre sua condição física e a decisão da diretoria. Comentaristas detonaram. Vários comentaristas, e eu não sou a favor de Casagrande, ele e outros que eu vi falando, tá? Da vergonha que foi essa contratação. Eu digo para vocês, não é o Paulinho. Falei para vocês há meses e todos os dias eu bato nessa tecla. O Atlético não teria liberado o Paulinho se não tivesse merda grande. Foram o que eles falaram, só que eu falei há meses atrás, eles estão falando agora. 2. Paulinho não volta agora. Se jogar 15 minutos, vai ser para calar a boca, para falar que voltou. 3. Teve comentarista, não sei se foi o Casagrande, eu não me lembro todos que eu ouvi, falou, o que o Paulinho fez até hoje? 2 gols no Campeonato Mundial e acabou. Eu não estou culpando, por favor, o Paulinho, pessoal. Eu responsabilizo diretamente essa Leila Pereira, a Bel Ferreira, que não tem culpa muita sobre isso. Óbvio que eu queria o Paulinho como ele. Cadê esse departamento lixo que não identificou isso? Vocês lembram que eu vivo falando, não é engenheiro de obra pronta, como gostam de falar, engenheiro de obra pronta, que clichê idiota. Eu venho falando, eu tenho receio, eu não desejo isso para o Paulinho. Vocês, quem me acompanha, sabe e é testemunha. Eu tenho receio grande que essa contusão do Paulinho é crônica, é vitalícia. Eu não desejo isso para ele. Depois de 170 milhões de reais. Mas aí vem os idiotas de plantão e vão falar que foram 118 milhões. Ok. E os 2 jogadores que foram? Que eu fiz um cálculo idiota por baixo. Foi Patrick, que era o volante da base, belo volante que deram para lá, que o Abel também dispensou, vamos dizer claro, que liberou, e o Gabriel Menino. Eu chutei. Tá? Isso foi chute, achismo. Isso. Que o Gabriel Menino e o Patrick valiam os 2 juntos 10 milhões de dólares. Que para mim era mais. Ok? Pela idade do menino e pela idade do Patrick. Façam um cálculo, amigos. Os 10 milhões mais 100 de dólares mais 18 milhões. Eu chego a 160, 170 milhões. 170 fácil. Ou se não é 180. Agora vocês acordaram? Imprensinha de merda. Cadê vocês para falarem
e tem youtuber idiota. Não, Paulinho tá voltando, cara. Eu torço pro Paulinho voltar, é óbvio que eu torço. Porque ele é um grande, para mim é titular absoluto. Para mim o ataque do Palmeiras são 4 jogadores titulares, tem que se virar. Hoje seria, se o Paulinho tivesse, Arias, Roque, Flaco e Paulinho. Acabou. Isso é na minha opinião. Vocês podem colocar de vocês. Por favor, eu respeito. Tá aí, seus idiotas de plantão. Eu vou falar mais no próximo vídeo, porque eu vi que já está comprido demais, mas tem outras coisas para falar dos jogadores, enfim, várias coisas para serem discutidas. Então no próximo vídeo eu vou falar e vou fazer a segunda parte do pós-jogo, tá bom? Mas a minha opinião tá dada por enquanto. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. Valeu? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Um ótimo dia, eu agradeço, Palmeiras líder.